Olá, pessoal. Olá a todas as pessoas. Muito bom dia. Agradecemos profundamente a todos que estão participando deste evento. Meu nome é Esther Sena, eu sou assessora de juventude em Vila 10, Instituto da Mulher Negra. Eu gostaria de iniciar fazendo a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, eu uso óculos e estou usando uma camiseta cinza e brincos dourados. Hoje é o nosso segundo encontro do nosso ciclo de debates sobre Juventudes em Ação para a COP30, fortalecendo as vozes afrodescendentes, territórios e impactos globais. O encontro, ele é uma realização de Guilherme 10, Instituto da Mulher Negra, com o apoio do Engaja Mundo, The Million Movements, Instituto Alana e o Grupo de Juventude Ninhos, Ninhas, Adolescentes e Jovens da América Latina e Caribe. O objetivo deste encontro é ampliar a participação e as vozes das juventudes nos espaços internacionais relacionados à COP30 e nas agendas e conferências mundiais, fortalecendo o papel e a incidência das juventudes na agenda global de clima, conectando as experiências, territórios aos processos de decisões multilaterais. Antes de iniciar, eu gostaria de passar alguns recados. Essa chamada ela está sendo gravada e ela será disponibilizada em nosso canal do YouTube. Nós estamos contando com a tradução simultânea em inglês e em espanhol. Então, para aqueles que necessitam de tradução em um dos dois idiomas, é só escolher a caixinha que te atende da melhor forma possível, clicando no globo aqui no canto da tela. Por favor, eu gostaria de pedir que mantenham seus microfones desligados para que não haja interferência na fala dos nossos painelistas. Convidamos a todos a se apresentarem aqui no chat, enviar de onde vocês são, quais organizações vocês estão participando e o que vocês vêm produzindo enquanto juventude. Sintam-se à vontade para compartilhar com a gente. E caso tenha algum tipo de dúvida ou comentário, por favor, enviem no nosso chat, que ao final da mesa a gente vai passar para os nossos painelistas e fazer essa rodada de perguntas e respostas. Bom, agora que os recados foram dados, eu gostaria de apresentar a nossa mesa. Não, desculpa, pulei uma parte. Bom, o tema do nosso encontro, do nosso segundo encontro, é o NFCCC, fortalecendo a ampliação das vozes racializadas em espaços internacionais. Então, hoje o nosso foco é apresentar a atuação das juventudes racializadas que vem construindo, de forma significativa, uma incidência dentro da UNFCCC. Então, a gente busca conectar as experiências locais a redes globais de participação, de modo a evidenciar como esses jovens negros, indígenas e de outros grupos racializados têm construído caminhos de incidências políticas e promovendo colaboração, alianças internacionais e estratégias coletivas em defesa de uma justiça climática equitativa e antirracista. Esse diálogo, ele vai reforçar a importância de reconhecer e enfrentar as desigualdades raciais que atravessam as estruturas de poder e o processo de tomada de decisões no âmbito climático, de modo a garantir que as vozes e as perspectivas das juventudes racializadas estejam no centro das soluções para uma crise climática. Hoje nós estaremos contando com com a presença da Cherry Kiapong, desculpa se eu pronunciei errado. Ela é uma ela é uma jovem organizadora dinâmica de Atlanta, da Geórgia, com raízes em Gana, na África Oriental. Ela é movida por uma profunda missão pessoal de fortalecer a comunidade negra global. Cherry atua na intersecção entre a defesa da diáspora, a justiça social e a libertação negra. Ela é gerente sênior do projeto no The Chilhome Legacy Project, onde demonstra seu compromisso em ampliar as vozes negras e construir conexão em todo o mundo. É apaixonada por narrativas, organização comunitária e ação transformadora. Ela continua a moldar espaços onde os futuros negros são colocados no centro,
celebrando e fortalecendo. Nós também estamos contando com a participação da Marcele Oliveira, que é a jovem campeã climática da presidência da COP30. Ela é produtora cultural e ativista climática, é diretora executiva do Perifalab e cofundadora da coalizão O Clima e é de Mudança. Ela é mestre em cerimônias no Circo Voador e se tornou a jovem negociadora pelo clima da Secretaria do Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro e passou a acompanhar as conferências de climas globais. Ela pesquisa a interlocução entre práticas culturais e combate as consequências das mudanças climáticas nas periferias, com foco em adaptação e educação climática. Nós também estamos contando com a presença do Jare Akiri, ativista socioambiental e indígena. Jare é diretor executivo da Rede de Jovens Engaja Mundo e coordenador do Miriam Maçã, coletivo indígena LGBTQIA+, do Amazonas. Ele trabalha há pelo menos 7 anos com a agenda socioambiental, incidindo nas negociações do clima da ONU e nas políticas climáticas no âmbito nacional. Ele pesquisa a intersecção entre raça, gênero e mudanças climáticas com foco nas vivências das pessoas indígenas LGBTQIA+. Eu queria agradecer a presença dos nossos painelistas e agora eu queria dar a fala para Marcele para ela iniciar o nosso diálogo de hoje. Então, Marcele, sinta-se à vontade para você iniciar. Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estão. Eu me chamo Marcele Oliveira, sou uma mulher negra, nesse momento de cabelos curtos. Estou com uma camisa azul, sentada num quarto com um fundo branco. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para conduzir a minha fala, mas queria desde já agradecer o convite. Como é bom e importante estar em espaços que falam sobre a juventude também num campo propositivo, onde a gente pode, né, compartilhar os desafios, as ideias. Então, saudar a todos que estão construindo esse espaço. Vou fazer uma pequenina apresentação a partir da posição que agora eu tô dentro da Conferência do Clima, com a P30, que acontece esse ano no Brasil. Eu vou trazer um pouco das prioridades da presidência, um pouco do que é esse cargo que a gente está construindo e quais são as minhas expectativas para essa conferência. Primeiro tem que contar o que que é, né? President's Youth Climate Champion, PICC, ou no, né, português, Jovem Campeã Climática. Na COP27, que foi no Egito, se construiu a institucionalização de uma pessoa que vocalizasse as questões de juventude junto à presidência da COP, ou seja, um trabalho diferente do de fortalecer o trabalho da Yongo, de construir delegados nacionais, de apoiar a implementação das decisões com crianças, jovens, infância, próximas gerações, meninas, meninos aparecendo nos textos, facilitando também o engajamento entre movimentos de juventude e tomadores de decisão. Então, na COP29, pela primeira vez, no Azerbaijão, se teve de fato esse cargo sendo executado em comum acordo entre os países pela ativista Leila Hassanova. Então, eu sou a segunda pessoa no mundo a ocupar esse desenho de estrutura dentro da presidência. O que aconteceu aqui no Brasil foi que a Secretaria Nacional de Juventude, junto à Secretaria-Geral da Presidência, então o nosso governo federal, conduziram um processo seletivo onde as juventudes brasileiras se propuseram a essa posição. Não foi somente uma escolha do governo, foi também você se habilitava para construir esse papel. Então, tem muita gente boa, importante e com uma atuação muito relevante para o debate de justiça climática no Brasil, que acompanha esse mandato que todo mundo conhece um pouco aqui
a partir do meu rosto, mas que tem muita gente por trás, inclusive com todos os biomas do Brasil, e eu acho que isso é importante de falar, porque não é mais simples trabalhar em grupo, né? É mais difícil, é mais complexo, mas é a forma como a gente acredita que uma representação para as juventudes pode acontecer da melhor forma, considerando diversidade de território, de gênero, considerando questões com deficiência. Então, isso é um pouco do que a gente tem trabalhado por aqui. E o que que a gente já tem feito? Depois eu posso providenciar essa apresentação em inglês. A gente tem feito consultas e escutas virtuais, presenciais. A gente passou nos últimos meses por mais de 10 países. Já fizemos diversas atividades, como essa atividade que a gente está fazendo agora, né? De explicar o cargo, explicar a COP, falar da presidência, falar dos objetivos. Incontáveis reuniões operacionais, né? Mais de 20 horas de reuniões semanais só para falar operacionalmente o que gostaríamos que tivesse de espaço para as juventudes. E aí isso gira muito em torno do pavilhão de juventude na Zona Azul, que é um marco muito importante, é a zona principal da conferência, é um espaço liderado e construído por juventude. A acomodação para a juventude durante a conferência, que é algo que a gente também puxa muito, né? Conecta e compartilha oportunidades para que as juventudes possam atender a conferência. E a questão da agenda de ação e das negociações junto à Constituinte, mas também a partir da pressão na nossa própria presidência, de trazer e questionar e colocar as juventudes na centralidade do debate. É muito trabalho. E eu acredito que dentro desse trabalho tem uma disputa muito importante, que é a disputa do próprio conceito de justiça ambiental e climática, para além da conferência. O que que é a justiça ambiental e climática para a gente, né? Para a nossa contemporaneidade, para a nossa geração. Então, tem assuntos que hoje estão se relacionando à justiça ambiental e climática que antes não estavam tão conectados. Por exemplo, a questão da cooperação Sul-Sul, a cooperação entre o Sul Global, a importância do ponto de vista do Sul Global para esse diálogo. Isso tem sido muito colocado junto ao conhecimento indígena tradicional, periférico, quilombola, extrativista, ribeirinho, o conhecimento que vem da base e que sabe como lidar com o impacto da mudança do clima, porque já está lidando desde sempre. Então tem muito a compartilhar para a fase de implementação que a gente quer que essa conferência entre. Tem a questão do financiamento climático para soluções baseadas na natureza, soluções baseadas na cultura, baseadas no território. Então, eu acho importante trazer um pouco esse cenário, porque é sobre a negociação também, mas não somente. Porque essa conferência está acontecendo num país que é um país democrático, que é um país cheio de contradições, mas também com uma sociedade civil muito, muito, muito ativa, muito forte. E que com a sociedade civil global puxa esse debate do que a gente quer daqui para frente, independente do que foi para trás. Como que a gente daqui para frente quer pensar sobre reparação, sobre bem viver, como que a gente quer pensar o nosso futuro, mas também o nosso presente. Então, a presidência da COP30 lança esse chamado de mutirão global contra a mudança do clima. Esse chamado vem da palavra mutirão, que é uma palavra de origem indígena guarani do Brasil, que vai falar de mutiró, vai falar de roda, vai falar de ação coletiva. E a gente fala de mutirão no Brasil e eu ousaria dizer que na América Latina, normalmente porque tem um problema. E aí você vai juntar uma galera para pensar como que vai resolver o problema. Você não tá dando a solução, mas você tá sinalizando, galera, agora vai ter que sentar todo mundo e pensar e coordenar esses caminhos. Então, o Mutirão Global contra a Mudança do Clima é essa iniciativa de envolver os governos nacionais, as universidades, o setor privado, a sociedade civil, todo mundo junto, num contexto de uma governança global que está muito em crise. Então, né, o Brasil soberano, hahaha, a gente brinca e acha importante trazer isso, mas o Brasil também está liderando uma agenda de soberania que não é só para o Brasil, que é para os nossos territórios, povos, para as nossas diversos contextos de juventudes. Então, esse mutirão ele fala de impulsionar a implementação do Acordo de Paris, mas ele fala principalmente sobre a importância de construir novos acordos, que sejam de implementação e que sejam de ação. Então, esse é o chamado do Mutirão Global contra a Mudança do Clima. É um chamado de ação. E o que que acontece dentro desse chamado e das prioridades da presidência?
a importância de reforçar o multilateralismo, de apoiar e de acreditar que esse sistema é sim possível, desde que todo mundo se comprometa com o mutirão. Então, né, trazer a sensibilidade, a fragilidade, mas também a importância do nosso reforço e apoio a esse sistema multilateral, que nos garantiu muitos avanços até aqui, mas que também precisa ser reformado e dá para querer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não tem que escolher. Ainda mais nós, juventudes. Não foi a gente que fez esses acordos? Aí na minha vez vai cair o acordo. Não vai, não. Vai todo mundo fazer o mutirão para reorganizar o acordo e reforçar esse multilateralismo. Tem a questão de trazer a agenda climática para a vida das pessoas, porque isso foi de forma muito projetual, separado, como a gente come, como se a nossa cultura, como se a qualidade do nosso dia a dia, se a gente tem acesso ao verde ou não, se a gente pode andar de bicicleta na nossa cidade ou não, como se tudo isso fossem coisas que simplesmente acontecem. E não escolha-se decisões políticas em torno de uma agenda que é uma agenda de desenvolvimento. Estão desenvolvendo as cidades para os carros e para os prédios e não para a gente. E quando a gente aproxima a agenda climática e ambiental das pessoas, a gente também gera o questionamento de por que que a nossa vida tem que ser uma vida de resistência. Por que que tantas pessoas precisam estar na linha de frente morrendo por proteger a floresta, por proteger seus territórios? Não precisa. A cidade pode se desenvolver para a gente em parceria com a natureza que já estava lá antes da cidade chegar. Então, trazer a questão ambiental e climática para o dia a dia das crianças, dos jovens, dos adultos, das escolas, das igrejas é também uma prioridade. E aí tem esse ponto 3 que é acelerar a implementação do Acordo de Paris. E isso tem a ver com o que eu falei lá no começo também de mutirão, que é de olhar para o que foi construído até aqui, né? Então, são os objetivos de adaptação, são os planos nacionais, é a entrega das NDCs, é 1,3 trilhão que tem que atingir no financiamento climático, é os gases de efeito estufa, é medir o mercado de carbono, tudo isso. Mas chegou a hora de fazer. Já conversamos, já elaboramos, já estamos chegando em fases finais de tantas e tantas pesquisas e agora construir os instrumentos para que esse dinheiro chegue, para que esses acordos aconteçam, para que esses balanços sejam não só balanços de reunião, mas também políticas que chegam no nosso território, políticas nacionais, municipais e estaduais, coisas que fazem diferença de fato na nossa vida. Então, essa convocação desse mutirão que vem do presidente da COP30, que é o embaixador André Corrêa do Lago, ela é feita também a partir de diferentes pilares de atuação que foram implementados pela presidência do Brasil. Então, a cúpula de chefes de Estado, né, essa questão de uma coordenação em torno da negociação, uma agenda de ação separada e que une diversos atores, um time só de mobilização, conselhos temáticos, círculos, como é o círculo de finanças, o círculo dos povos, o círculo de presidentes, o círculo do balanço ético global, que fala sobre a ética ou a falta dela diante desses acordos multilaterais, os enviados especiais, que têm enviados especiais para diversos temas, mas também para todas as regiões do mundo, para vocalizarem essa presidência, vocalizarem a importância dessa conferência, e os campeões, né? O campeão de alto nível, que é o Dan, e eu, que sou a campeã de juventude nesse papel. É importante, crucial, mas também muito desafiador, que é o de estar com um caderno em branco na mão, de um cargo recém-criado, o que é legal, porque quer dizer que a gente pode escrever, mas também é um desafio, porque tá em branco. A gente nem gosta de branco, e tá em branco. Como é que a gente vai fazer para poder preencher isso de uma forma que tenha um legado? Então, enfim, contar isso tudo é importante porque a presidência do Brasil ela é uma das presidências mais vocais de outras conferências. Criou-se muitas estruturas para que tivessem mais pessoas dentro dessa governança. E aí, se vocês quiserem ver mais desses posicionamentos e reflexões que vêm a partir da presidência para o campo multilateral, no site da COP30 tem todas as cartas escritas pelo presidente da COP, em espanhol e em inglês, para fazer essa leitura. Eu vou finalizando aqui a minha apresentação, contando um pouco do que a gente decidiu por colocar no plano de trabalho, né? Já que era uma página em branco, a gente tinha a referência do ano passado, mas o contexto do Brasil, que tem uma sociedade civil muito forte. Então, ficar na zona azul
da COP, ficar trabalhando dentro desse departamento de mudança climática que é o NFCCC, mas que não é o único departamento da ONU, né? Tem tantos outros que, inclusive, também abordam juventude. Isso não era suficiente para gente. Então, a gente coloca nesse plano de trabalho a questão da solução baseada na natureza da cultura, a prioridade de financiamento climático e debate de justiça climática para o sul global, fora e dentro da UNFCCC, amplificar as vozes de crianças e adolescentes, a questão da educação climática, né, do combate à desinformação. Então, a gente escolhe um plano que é bem amplo, mas que também dá um pouco o tom de quais são os eventos que a gente atende, quais são os espaços que a gente gostaria de estar, debates que a gente gostaria de fazer. E aí, queria finalizar com vocês trazendo que as notícias normalmente trazem pra gente os problemas, né? Os desafios, os questionamentos. Mas tem muitas coisas interessantes na realização dessa conferência no Brasil. Uma delas é o Fundo de Floresta para Sempre, que vai até ganhar prêmio do Príncipe William agora, como um mecanismo que pode funcionar para a proteção das florestas e consegue chegar até a base, as comunidades indígenas, quilombolas, os povos da floresta. Então, tem esse. É uma dessas inovações, né, brasileiras, no qual o Brasil anunciou o primeiro investimento agora na Assembleia Geral da ONU. A gente vai ter Cúpula dos Povos, depois, né, desses 4 anos, uma Cúpula dos Povos, mais de 400 movimentos populares e organizações da sociedade civil do lado da conferência, ao mesmo tempo, fazendo a conferência que a gente acredita. Isso é muito simbólico. Isso vai ter um impacto para o conceito de justiça climática gigantesco. E vai acontecer no Brasil, a Cúpula dos Povos, assim como tantas outras casas, atividades, eventos, enfim, muita coisa que vai acontecer na cidade de Belém. E aí tem o impacto no combate à desinformação, porque a busca nacional sobre COP30, em agosto, tinha crescido 440%. Ninguém falava de COP. Era um assunto muito mais nichado. Agora tá no meme, tá na televisão, tá no jornal. Uma pena que só com as notícias mais desafiadoras e não com as boas notícias. Então, qual que é o nosso papel também? Trazer essas boas notícias também como esse raio de esperança de que é a maior conferência do clima da nossa geração. Aí vai dar errado na minha vez? Ah, vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. O presidente Lula, nosso presidente do Brasil, fala muito sobre isso, que é a cópia da verdade. E eu acho que ele tem um carisma aí nessa frase. É verdade, a gente está fazendo conferência há tanto tempo. É a hora de implementar, é a hora de agir. E aí, para dar um exemplo sobre como a gente apoia os posicionamentos da presidência, na questão das NDCs, que o presidente Lula e o secretário-geral da ONU trouxeram, é muito importante, porque tem que ser entregue, é a contribuição nacionalmente determinada, é o que dá a luz para que o país vai fazer e tal. Muito legal. A gente foi lá e fez o quê? Campanha de comunicação, para que mais pessoas compreendessem aquilo que estava sendo dito. Porque NDC não é óbvio. Contribuição nacionalmente determinada. O que que é isso? Então a gente faz um pouco também esse papel de entender que é muito importante, mas precisa da torcida, precisa de muita gente entendendo esse debate, para que esse debate tenha pressão. Então a gente também fez, por exemplo, o Mutirão das Juventudes no mês de agosto, que era o mês da juventude, mapeando juventudes do mundo todo conectadas com a agenda de ação. Tem uma agenda de ação. E dá para fazer ação sem ser com quem está no território? Não tem como. Então, isso foi um primeiro mapeamento. A ideia é que esse mapeamento continue, que a gente consiga conectar esses projetos com as autoridades de juventude desses países, com os chefes de Estado desses países, sinalizando que uma agenda de ação climática só é possível com essas juventudes. E aí, para fechar, junto com o apoio técnico, né, de várias organizações do Brasil, a gente tem colocado um pouco esse olhar de acompanhar, né, os textos de fato, né, os avanços, o que que acontece, o que que não acontece. E isso coloca a gente nessa energia de mutirão. Comitê participativo, o nosso país com uma eleição ano que vem que vai ser impactada pelos resultados dessa conferência também. Um ativismo enorme em torno de educação e mobilização ambiental que vem acontecendo nacionalmente. Ao mesmo tempo, a implementação dos planos de adaptação nacionais, não só no Brasil, mas em vários outros lugares, discutindo sobre adaptação. O debate sobre a transição justa, que está ficando cada vez mais forte, percebendo que não adianta querer transicionar de qualquer forma, porque isso só pode gerar mais aprofundamento de desigualdade. Então, finalizo aqui convidando vocês a, junto com a gente, com esse time de PICC da Conferência do Brasil, mas também com os ativistas brasileiros, a protegerem essa conferência como um espaço que talvez não dê os resultados que a gente quer, porque vai saber o que esse contexto multilateral tão sensível nesse momento vai conseguir acordar,
mas que é um espaço importante para a gente. É um espaço importante para a gente conseguir construir, ok, quais são os acordos que nós queremos a partir de agora. Como a gente vai falar da questão dos empregos verdes, como a gente vai trazer a questão da diversidade, inclusão, acessibilidade, como a gente vai fazer com que os nossos países também se sintam responsáveis, como eles são agora, segundo a decisão da Corte Interamericana de Justiça, por esse fim do mundo. Eles são responsáveis, então eles precisam agir. Eles precisam mais da gente. Eles precisam da nossa criatividade, precisam das nossas ações. Então, encerro por aqui, agradecendo esse espaço e convidando vocês a protegerem a COP30 junto com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Marcele. Obrigada pela sua fala e apresentar, né, esse papel que você vem desenvolvendo, porque, como você disse, é um cargo novo, né? Então, muitas pessoas ainda não conhecem, então é muito importante entender esse papel, entender o que você vem desenvolvendo a partir desse espaço que você vem ocupando e também entender um pouco do que o governo do Brasil vem desenvolvendo para a COP30. Então, agradeço demais a sua fala. Agora eu gostaria de chamar a Cheryl para fazer a sua intervenção, então sinta-se à vontade para iniciar também. Good morning, good afternoon, good night from wherever you're calling from. My name is Cheryl Kwapong. I am located, I'm gonna copy what everyone else did. I'm a Black woman. My hair is up. I'm wearing a pink shirt and my background is blurry. Um, I am calling from Atlanta, Georgia. Originally, my family is from Ghana, West Africa. So I'm what you call a first-gen American. Grew up in the Black American South, surrounded by Black American culture, and have been working in environmental justice for the last 3 years. And so I just want to express gratitude. Thank you so much for having me here today. So I have a small little, uh, let me see, to share my screen. Oh, I just requested to share my screen so you all can see. Okay. Can you all see? Okay. So I am here today representing the Global Afro-Descendant Climate Justice Collaborative. What is that? It is an initiative that was birthed out of the 2015 COP, from the Chisholm Legacy Project and the Pan-African Climate Justice Alliance. The purpose of the Global Afro Descendants was to bring together the experiences of Black people across the globe. So, whether that be in Brazil, whether that be in Ghana, whether that be in Atlanta, it was showing the fact that we all are connected in both our experiences, our struggles, our traditional knowledge, and the fact that we are the most affected group at the hands of the climate crisis. I'm just pulling up my notes here on my phone because I realize I'm sharing my screen um, really quick. So sorry, guys. Okay, here we go. So we know that Africans, Black people across the diaspora have been traditionally left out of the UNFCCC context. We know and understand that when it comes to decision making, when it comes to what policies actually affect our quality of life,
We are ceremonially included, but never with any real power to affect what our lives and what the lives of our communities look like, despite the fact that we are the ones who are the most affected. And I think it's really important to note that as Black people, as people of African descent, in every single community, we are the ones who are the most affected. There are issues with people having clean access to water in cities outside of Dallas, Texas, a community that we work with called Sand Branch. They don't have access to clean water. They don't have people to come and pick up their wastes. This is a community that's existing within the US frame. And the United States is oftentimes painted as a first world country with lands and streets of milk and honey. And yet, people who are within our communities, Black people, are suffering greatly and are not given the same voice and are not given the same attention as our counterparts. This is purposeful and is structured in the same colonial powers that are used against our siblings across the pond. The same colonial powers that are used to oppress Black people in Brazil, Black people in Africa, Black people in the Caribbean are used against Black people in the United States. So it's very important first for us to make this connection. As we said. So the Global Afro Descendants is doing something that's really not new, but we are demanding inclusion in the UNFCCC, the United Nations Framework for the Climate Convention, as a recognized constituency. What does this mean? Indigenous people are a recognized constituency. Youth are a recognized constituency. Women are a recognized constituency. Labor is a recognized constituency. There are 9 total recognized groups. Afro descendants are not recognized. Black people are not recognized, despite the fact that we are the ones who are affected by the climate crisis. Why does this matter? That means when they're having official conversations, we as Black people do not have that representation in those rooms. Having that representation is extremely important when we're discussing how our communities are affected. We talk about climate finance. We talk about adaptation. We talk about mitigation. If we are not in those rooms advocating on behalf of our communities, it goes under the rug. It goes unrepresented. And a lot of times, Black people only get ceremonial representation. They bring us and they say, come, let's talk. Black people, we'll sit you at a table. Everybody look. Everybody, let's say we're sorry. But our communities are still suffering. So we have specific demands. The Global Afro Descendants have put together a list of policy platforms, a list of policy demands that we will be submitting at COP30. Brazil has the largest number of Afro descendants of Black people outside of the continent of Africa. That is people power. There's more of us than there are of them. And so, at this historic COP, as my first comrade mentioned, we have to make as much noise as possible and use our sheer numerical power to fight on behalf of our voices being heard. Every single place we go, every single panel we sit on, we need to demand that Black people, Black Africans, and African descendants are included as the UN level as a recognized group, period. At the forefront of this movement should be youth, because at the end of the day, we are inheriting this hellish world.
We are in the apocalypse. And this is end stage capitalism, and our oppressors know it. And so instead of us to cower in fear, instead of us to be afraid, we need to lean into our collective power. Right now, the UN does not require the military to submit its emissions when it's talking about its global impact. So as of right now, for this whole entire UN conference, militaries do not have to admit to what they're doing. This is wrong. The United States military is the biggest polluter in the entire world. The United States budget just exceeded to 33 billion with a B dollars. When we ask, where are our reparations? How are colonial powers able to pay back the people who they have harmed? Look at the military budget. The money is there. We must demand the Western and global North nations to go into their internal budgets and to pay back every cent that is owed to Afro descendants. So at this UN COP, we are not shying away. We are not accepting the bare minimum. We are not showing gratitude for crumbs. We are demanding what is rightfully ours. The climate crisis answer is in the Amazon. The answer to the climate crisis is in the Congo. The answer to the climate crisis is through the people of Haiti. The revolution started with us and it will end with us. At this COP, I want to encourage all of you all. Let's stay connected. Our struggles are connected. Our solutions are connected. My email address is right here. Let's talk, let's connect, let's empower ourselves, and let's speak up. The United States owes a lot of us real money, real funds. Cancel all debts for nations of the global south and pay people back what they owe. And Afro descendants should be a recognized group. Thanks. Muito obrigada, Cheryl, por essa aula incrível. É muito importante isso que você traz, né, dessa questão da representatividade. É uma coisa que a gente, quanto juventude brasileira, a gente vem pautando muito, que é não só estar nesses espaços com essa representação simbólica, mas a partir, cada vez mais ter essa representação de fato ativa dentro dos espaços, né? Também é muito importante quando você traz essa questão de reparação, porque a gente é a população que menos contribui para os impactos ambientais, mas é a comunidade que mais é afetado por esses impactos ambientais. Então, agradeço muito pela sua fala. Agora eu gostaria de chamar o Jarê para fazer a sua contribuição. Então, Jarê, sinta-se à vontade para iniciar a sua fala. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Vou me apresentar, fazer minha audiodescrição também. Meu nome é Jaré Akiri, eu sou um jovem amazonense. E aí, para me descrever, sou um jovem de pele clara, tenho cabelo preto, curto, em formato de uma cuia, uso óculos. Estou usando um brinco azul de pena, uma camisa preta e vermelha, e atrás de mim tem um fundo branco e uma bandeira do Brasil com as cores da bandeira LGBT. É, E aí, para me apresentar um pouco para vocês, sou um jovem amazonense, venho da terra indígena Cuanã, lá no Alto Solimões, no Amazonas. Já tem um tempo que eu estou trabalhando dentro da agenda de clima, acho que já tem 7, 8 anos, e aí articulando também espaços internacionais. É, Eu não fiz uma apresentação,
elaborada, mas eu quis trazer uma frase que eu gosto muito para ficar de fundo enquanto eu falo um pouco. Então, eu vou botar para apresentar, só para, enfim, ir guiando. Não sei se eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso? Eu consigo. Aqui. Boa. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite do Guialé 10 para estar aqui conversando com vocês. É uma honra muito grande para mim. E eu fiquei pensando, né, no que eu queria trazer. E aí, muito potente para mim também escutar a Marcele falar, escutar a Cheryl, que eu não conhecia o trabalho dela, então muito incrível também ter contato com o trabalho dela a partir daqui. Mas eu vim pensando, né, no que eu queria trazer para vocês, também a partir da minha experiência dentro desses espaços. E aí eu acho que a primeira coisa, né, para iniciar, eu acho que para quem já foi, para quem ainda não pisou dentro de uma conferência de clima, uma COP, eu acho que qualquer conferência, espaço internacional, a gente sabe que esses espaços eles não foram construídos para gente, né? Não foram construídos nem por nós, nem para nós. E claro, isso não significa que a gente não, por isso a gente não deve estar lá, muito pelo contrário, né? Se o espaço não foi construído por nós ou para nós, então que a gente reconstrua ele para que nos caiba, mas trazendo isso porque eu acho que é uma realidade, assim, de todos nós, todas as pessoas racializadas que ocupam esse espaço, de que também é um lugar que é muito violento com a gente, né? É um lugar que, querendo ou não, é muito. Já é difícil para qualquer juventude chegar numa conferência a primeira vez e ter que se adaptar e ter que aprender, ainda mais para nós, pessoas racializadas, né? Que viemos de outros contextos, de outros territórios, de outras vivências que para além de ter que aprender do zero, né, de não ter tido as mesmas oportunidades que muitos dos jovens que já estão nesse espaço há muito tempo, então a gente, para além de ter que aprender tudo do zero, ainda tem que lidar com uma violência que está todos os dias também se fazendo presente dentro dessas conferências, né? Não é porque é um espaço guardado pela ONU que deixa de ser um espaço violento com corpos racializados. E aí digo isso porque assim como em qualquer, enfim, em qualquer articulação, em qualquer espaço que a gente faça, eu queria muito falar sobre o poder das alianças mesmo, né? Sobre a importância desse aliançar, né? De que os nossos povos, eles só sobreviveram ao genocídio porque eles se aliançaram, porque a gente sentou junto, dialogou, entendeu? O que existia em comum, mas ao mesmo tempo que existia de diferente entre as nossas demandas, entre as nossas realidades, mas nos aliançamos para que a gente conseguisse sobreviver. E assim também é feita a diplomacia, né? Eu acho que a gente, enquanto de juventude, a gente tem criado novas técnicas e experienciado novas ferramentas também para se incidir dentro desses espaços, mas eu acho importante sempre lembrar da gente também continuar aprendendo o tempo todo com os nossos mais velhos, né? Que há muito tempo atrás construíram isso através do diálogo, sentando e conversando, né? O movimento negro, unificado, o movimento indígena, o movimento de povos e comunidades tradicionais do Brasil, todo mundo sentado junto, fazendo alianças, né? Entendendo como que a gente fortalece as nossas agendas, né? Que eu acho que o que eu tenho sentido muita falta, assim, quando a gente fala sobre política internacional, é esse lugar das alianças, né? Eu acho que a COP esse ano, ela tá trazendo de volta esse espaço, né? A Marcélia trouxe vários exemplos pra gente, então tem a Cúpula dos Povos, tem a Aliança dos Povos da Amazônia, tem muitas articulações, muitas confluências acontecendo, e que eu acho que é exatamente através dessas confluências que a gente se fortalece, é, fortalece as nossas lutas, fortalece as nossas demandas, né? Dentro desses espaços, eu acho que de um tempo para cá a gente tem visto muito os nossos movimentos separados de alguma forma, né? Então, por exemplo, o movimento negro se articulando de um lado, o movimento indígena se articulando de outro lado, o movimento quilombola se articulando de outro. E aí eu acho que a importância da gente, enquanto juventude, também lembrar e reforçar o poder do diálogo, né? De se sentar, de se fazerem estratégias conjuntas, da gente entender que todos nós, a gente está tentando, a gente está lutando pelo mesmo direito, né? Muitas vezes nós estamos lutando ainda por direitos básicos que nós, enquanto povos indígenas, enquanto povos afrodescendentes, enquanto povos de comunidades tradicionais do Brasil, ainda não estamos garantidos e que ainda assim
são esses tomadores de decisão que ainda são homens cisgêneros brancos, que estão decidindo tudo por nós, que estão muito bem articulados, inclusive, né, para a defesa dos seus direitos. Então, como que a gente também não se articula do lado daqui para defender o que existe em comum de todos nós, né? Thierry falou bastante, né, sobre essa luta da juventude, não só da juventude, mas do movimento afrodescendente do mundo inteiro, em se colocar a palavra, o termo afrodescendente dentro do texto, né? E como isso não deveria ser uma agenda, uma pauta só das pessoas afrodescendentes. Deveria ser uma agenda, uma pauta inegociável para toda a sociedade civil brasileira, para todos nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, enquanto povos indígenas, enquanto juventudes racializadas, porque a gente precisa entender, que eu acho que é o que. Às vezes a gente se esquece muito, principalmente quando a gente está lutando por direitos mesmo, né? De que é, tudo bem, a gente já tem povos indígenas no texto, mas se a gente não se fortalecer em conjunto, se a gente não se articular em conjunto, da mesma forma que existe uma grande articulação, e existe mesmo, né? Existe uma articulação para que não seja colocado o termo afrodescendente dentro do texto, da mesma forma existe uma grande articulação para retirar os povos indígenas do texto. Então, para a gente entender que os nossos direitos sempre vão estar sendo negociados por eles do lado de lá, a gente nunca está seguro, a gente só vai estar seguro quando a gente se articular, se unir, unir nossas forças e nossas capacidades mesmo de articulação. E eu digo isso porque eu, enquanto um jovem indígena, eu aprendi muito e me fortaleci muito, acompanhando, inclusive, o trabalho da Guerra 10, sentando com as meninas do Guerra 10, e eu faço questão, inclusive, de muitos, quem já me viu falar em outros espaços, assim, de trazer muito a figura da Letícia, né, da Letícia Leobert, do Guerra 10, porque foi uma pessoa que me aprendeu, que me ensinou muito, inclusive me ensinou sobre articulação, sobre fortalecimento comunitário, né, a importância da gente fazer isso, inclusive, nos espaços de articulação internacionais. Porque é nesses espaços onde a gente, inclusive, tem um potencial ainda maior de se articular, porque a gente tem os povos indígenas do Brasil, mas a gente tem os povos indígenas de África, a gente tem os povos indígenas na Europa, a gente tem os povos indígenas em todo lugar, assim como os povos afrodescendentes que estão espalhados no país inteiro, no mundo inteiro. Então, como que a gente articula mesmo essa potencialidade que existe, né? E fortalece essa potencialidade que existe nas nossas vozes, que são comuns, são diferenciadas, mas ainda assim que estamos todos lutando, né? Ainda pelo bem viver e pela garantia dos direitos dos nossos povos. Então eu queria muito trazer essa memória, né? A memória histórica das nossas alianças, das alianças que fizeram com que a gente no Brasil, na América Latina, mas acredito que no mundo todo, que a gente conseguisse sobreviver aos múltiplos genocídios que aconteceram, para que a gente ainda pudesse estar aqui lutando pelos nossos direitos. Então, que a gente também aprenda com os nossos mais velhos que vieram e que foi através dessas alianças, dessas articulações, desses encontros, né, de sentar, pisar, colocar o pé no chão, né, e juntos com o pé no chão, entender qual é a realidade que a gente quer criar para os nossos povos e para os nossos territórios. E é isso, muito obrigado. Obrigada, Jare. Sempre incrível te ouvir falar, como sempre. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho muito importante quando você traz esse lugar da gente se unir, né? É, um ponto pessoal meu aqui, eu acho que de fato essas conferências elas são muito pesadas, elas são muito agressivas, e principalmente quando você está ali como juventude, que muitas vezes é difícil você se colocar nesse papel, você se sentir escutado nesses espaços. E ao mesmo tempo que é muito cansativo, é muito gratificante, porque a gente tá em conjunto. Então, às vezes, a gente sai de uma negociação totalmente acabado, sem expectativa de futuro, mas aí a gente sai e começa a articular e conversar com outras juventudes de outros lugares, compreender o que que eles têm tendo feito também. E aí acaba dando aquele fôlego a mais pra gente continuar e ir pro próximo dia, ir para a próxima negociação. É muito importante isso. E aproveitando o gancho que você traz dessa questão de bem viver, né? E a questão da nossa mesa de hoje, que é falar de juventudes racializadas. Esse ano aqui no Brasil a gente vai ter a Marcha das Mulheres Negras, e justamente esse é o tema da nossa marcha desse ano, né? Pensar no bem viver para as mulheres negras, para as mulheres afrodescendentes do país. Então vai estar acontecendo dia 25 de novembro em Brasília, uma grande marcha. Então, quem estiver aqui no Brasil, quem estiver em Brasília, eu sei que vai ser muito difícil conciliar os dois, que é logo após a COP,
Mas também gostaria de chamar a todas as pessoas que estão aqui, que vão a Brasília também para essa marcha, que vai ser super, hiper, mega importante para a gente. Eu queria convidar a todos que tiverem algum tipo de dúvida ou comentário, colocar aqui no nosso chat, porque a gente ainda tem uns minutinhos. E aí, enquanto vocês vão fazendo isso, para essa mesa, a gente queria muito contar com os atores fundamentais que têm desenvolvido papéis na UNFCCC. A gente, infelizmente, não conseguiu um representante do Jungo para estar aqui com a gente hoje, mas eles enviaram um textinho apresentando qual é o papel deles e o que eles vêm fazendo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui esse textinho que foi entregue. Então, o Jungo, ele é a constituinte oficial de crianças e jovens na UNFCCC. Em termos de estratégia, é uma plataforma oficial de participação de crianças e jovens dentro da UNFCCC. O Jungo é a constituinte. Opa! Peraí, que tem alguma coisa errada, gente. Só um minutinho. Ah, agora sim. Ela é uma constituinte, que basicamente é um mecanismo no qual todas as ONGs que são admitidas na UNFCCC podem utilizar para levar as suas vozes para dentro das salas das negociações, para as consultas e as reuniões que acontecem ao longo do ano, onde tomadores de decisões decidem sobre as problemáticas. Dada a dificuldade de credenciar ONGs jovens, a Jungo vai além das ONGs admitidas e também aceita as ONGs que não são admitidas como membros individuais. Então, eu não sei se todo mundo sabe, né? A gente tem esse processo de credenciamento dentro da UNFCCC e que às vezes demora muito para acontecer e todas as organizações estarem ali. Então, o Jungo ele aceita tanto essas organizações que são membros credenciados oficiais, tanto essas organizações que ainda estão nesse processo e ainda não conseguiram a acreditação. Todos os anos, a Jungo constrói um processo que tenta ser o mais representativo possível para escrever os seus principais documentos de advocacy, que é o Global Youth Statement, que é a Declaração Global de Juventude. Durante o ano, em várias conferências locais e regionais de crianças e jovens, acontecem em quase 100 países, com o objetivo de escutar vozes que não necessariamente estão dentro do Jungo ou nos espaços internacionais, ou que não falam em inglês, por exemplo. Então, o Jungo é este canal é, de juventude que a gente tem dentro da UNFCCC e muito aberto, né, para novas incidências e novas participações. Vou olhar aqui o chat para ver se temos algum questionamento. Por enquanto, não. Então, nos nossos minutinhos finais, eu queria trazer uma pergunta para os nossos painelistas. Infelizmente, a Marcele teve que sair um pouquinho mais cedo, porque ela tinha outro compromisso. Então, para o Jaré e para a Cheryl, eu gostaria de saber, assim, vocês, como juventude, qual seria a copy perfeita com os resultados perfeitos? Então, eu queria saber de vocês isso. Qual é a copy dos sonhos? A gente pode começar com a Cheryl. Thank you, Esther. The perfect cop in a perfect world where I'm dreaming. The US would agree to paying the fullness of what they owe. I think last year they said it was like a measly like 300 million, something crazy. And the perfect cop, the US would say, "Here, we owe you like 15 trillion. Here you go." Um, Young people would be able to be the leaders of conversations around negotiations. Politicians would have to be quiet. They would have to be in every single meeting, but they would have to be quiet. And the people who would be sitting at the round tables with microphones would only get to be frontline communities.
not even organizations, people who are from the communities would be the ones who were leading conversations around negotiations. There would be safe spaces to meet and to talk. Women and Black women and Indigenous women would get their own spaces to have conversations. And we would leave at the perfect COP, we would leave with tangible, real, actionable items for the global north around climate finance and cancel all debt for global south countries. Cancel it and give us back our stuff. That's the perfect COP. Muito obrigada, Cheryl. Meu sonho, gente. Jare, pode responder, por favor? Claro. Nossa, amiga, quando você perguntou cópia dos sonhos, eu fiquei, meu Deus. Parar pra pensar no que é a cópia dos meus sonhos. Mas eu acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu acho que o meu sonho seria entrar numa sala de negociação e aí olhar as pessoas sentadas na mesa e ver tipo, pessoas reais, assim, né? Ver pessoas negras, indígenas ocupando esses espaços com a canetinha na mão, os espaços, né, de quem toma as decisões, né? Porque eu acho que é muito importante, claro, a gente ter cada vez mais, né, as nossas representações dentro da conferência, mas para além disso, eu acho que para a gente conseguir conquistar a reparação que a gente precisa, a gente também precisa estar sentado com a caneta na mão tomando as decisões. Então, o meu sonho para a COP é chegar na sala de negociação e ver a juventude em massa sentada negociando, e essa juventude ser a juventude negra, ser a juventude indígena, transgênero, que está nos seus territórios, que sabe a realidade dos seus territórios, né? E que a gente consiga, de fato, construir acordos que sejam tangíveis, que condizam com as realidades nos nossos territórios, né? E que sejam feitos com muita articulação e com muito fortalecimento coletivo. Acho que essa é a minha cópia dos sonhos. Perfeito também. Vou fazer o corte do final desse vídeo, mandar para todas as delegações, gente, para a gente ter essa representação de fato. É, Opa, temos um comentário aqui. Um minutinho. É, eu realmente enxergo a COP30 como uma grande oportunidade, assim. Eu acho que para a gente que está acompanhando as COPs nos últimos anos, a gente estava as COPs foram em países autoritários, né? Países, por exemplo, nos últimos 3 anos, as COPs foram em países que criminalizavam pessoas LGBTs, por exemplo. Tinham penas de morte para pessoas LGBTs, por exemplo, né? Então, nos últimos anos, era muito difícil a gente se articular, se movimentar e se fortalecer com grandes mobilizações, por exemplo, né? E esse ano no Brasil, a gente tem de novo essa possibilidade de se mobilizar, de se articular, de fazer essas vozes ecoarem para fora da conferência também, né? Às vezes a gente fala muito sobre o espaço de dentro da conferência, que é muito importante, mas também como que a gente leva tudo que está acontecendo lá dentro para a agenda externa, né? Para o nosso território, para os territórios. Então eu acho que essa conferência ela é uma grande janela de oportunidades mesmo, onde a gente está conseguindo se articular, dialogar, onde tem essas possibilidades de grandes mobilizações. E eu acho que nessas oportunidades de grandes mobilizações é onde a gente tem que se fortalecer. E aí, a Esther me perguntou sobre a Copa dos Sonhos e tudo mais, e eu fiquei com essa coisa de sonho na cabeça. E eu acho que um outro grande sonho meu, assim, é que a gente, quando eu falo que a gente consiga se articular como os nossos mais velhos se articularam antes, é porque eu tava esses dias lembrando, né, da Aliança dos Povos da Floresta e aquela grande carta, e eu acho que a gente precisa voltar, sabe? Eu acho que a gente precisa construir uma grande carta, né? Quais são as recomendações das juventudes negras, indígenas, povos locais do mundo inteiro? O que que a gente está reivindicando de forma conjunta e coletiva para uma conferência tão importante quanto a COP de clima, né? Eu acho que é esse movimento de se articular, de se aliançar novamente, que vai fortalecer a gente para essa COP, mas para a próxima e para a próxima, né? Porque, infelizmente, a luta não acaba aqui, né? Essa COP, ela é
uma grande janela, mas ainda assim é uma parte, né, de muito caminhar que a gente tem ainda. Então, como que a gente começa daqui para frente a olhar essas conferências, não só as COPs, né? Tem muitos espaços tão importantes quanto, mas como que a gente olha esses espaços internacionais como uma janela de aliançar entre os nossos povos, de demandar juntos, de juntos batermos nessa tecla, juntos. E aí eu gosto de imaginar, assim, eu fico, nossa, já pensou se a gente tem de verdade, assim, as juventudes negras, indígenas, de povos e comunidades tradicionais juntas, reivindicando todas essas reivindicações que a gente tem. Então, todos juntos falando, a gente está aqui juntos dizendo que é muito importante para todos nós no mundo inteiro que o termo afrodescendente esteja escrito dentro de nossos textos, juntos, assim, como que a gente fortalece essas demandas de forma coletiva. Porque a gente sabe, né, que sozinhos a gente não chega em nenhum lugar, e é só nesse pensar comunitário, nesse pensar conjunto, que a gente vai conseguir, de fato, ter os nossos direitos assegurados. Obrigada, Gerei. Cheryl? Thank you. Echoing what Jerry said, first of all, you are a leader because you're a young person in the climate space. So you are a leader. You just have a different role. Maybe you're not on the forefront, but you're a leader. Um, I think we need to do exactly what my comrade was saying, coalition building. That's literally the biggest thing, is coming together across movements as marginalized people to make a lot of noise. I think that they're not going to shift power to us. Your oppressor is not interested in giving you power. You must take it. And our elders have been in this struggle for a long time, but now it's our turn to take up leadership and to fight and to be strong. So, no, they're not going to shift this towards Black and Indigenous people. We have to scream. We have to yell. We have to beat our chests. We have to make noise. And we have to make sure that our messaging is the same. I think that's a really big, important tactic is to come together on what are we asking for. We all understand that the power is in land, resources, people, two of which they have stolen from us, one of which we have more than them. And they know that. So when we're talking about building up our power towards COP, we need to have more conversations. We need to meet in our numbers. They get scared when we have these kinds of meetings, when we have these kinds of conversations, because we start to realize, hey, me and Jare, we have the same idea. We have the same struggle. We're fighting for the same thing. We have the same enemy. And my enemy's friend is my friend. So, how can we come together against them? Because this is war and they're at war against us. And so, how can we use the cops not even to get power within their stuff, but to organize amongst ourselves? That's the question. Because otherwise, I'm not going to get the chance to see Esther in person. But guess what? When I come to COP, I am. So I'm going to talk to Esther and say, Esther, what are Black women doing in Brazil? Let me tell you what Black women are doing in New York or in Atlanta. How can we connect? That's our power. Uau, gente, incrível. A gente tem mais uma pergunta que eu acho que vocês já responderam um pouquinho dela, né? Mas aí a gente traz ela novamente para ser especificado. Então, a Pietra também perguntou o que devemos exigir dos líderes mundiais neste momento para garantir que as nossas vozes não sejam apenas ouvidas, mas que gerem ações concretas. Aí agora a gente faz de novo, inverte novamente. Então, eu vou pedir para Cheryl responder primeiro agora. Um,
Money, proof, money, resources, fund us, give us the resources to get there, give us the money to do our projects. I'll believe it when you give it to me, period. Jare, por favor. Honestamente, eu acho que Cherry foi perfeita na fala dela. É isso, né? Eu acho que a juventude, para estar de fato, conseguir estar presente nesses espaços, a gente precisa de fomento, né? Através de financiamento, através de capacitação mesmo, né? Claro que a gente já tem muitas juventudes capacitadas, mas como que a gente capacita em massa todas as juventudes que estão nos territórios para conseguir incidir dentro desses espaços, para conseguir reivindicar, né? Trazer as nossas questões. Como que a gente traz as questões lá do interior do Amazonas e leva elas. Sabe, por uma cidade muito pequenininha lá em África e que converge com a realidade de uma pessoa que está de um povo indígena na Europa, assim, nesse lugar, assim, eu acho que é perfeita a fala que Cherry traz, né, da necessidade da gente conectar as nossas realidades apesar das distâncias, né? E eu acho que para além disso, essa necessidade de fomento mesmo, de financiamento, de capacitação das juventudes para que a gente consiga, para além de apenas estar presente nos espaços de negociação, né, mas ter uma participação qualificada também. Muito obrigada, Jare. Bom, a gente teve mais uma pergunta, eu vou ler aqui para vocês. Então, a gente tem uma pessoa perguntando: como uma jovem profissional do setor privado, eu estou focada em 15 soluções empresariais inovadoras e responsáveis que protejam o meio ambiente. Como pessoas como eu podem contribuir durante a COP30? Não apenas por meio de compromissos das empresas, mas real apoio das lideranças jovens, indígenas, negras e locais na ação climática. E como o setor privado pode transformar a participação de uma colaboração real nas comunidades mais afetadas pela crise climática. Quem fez essa pergunta foi a Isabela. Então agora a gente inverte e o Jare responde primeiro. Eu tô amando essa troca. Amei a dinâmica. Mas sobre a pergunta do setor privado, eu acho que a gente é muito consciente do papel que todo setor tem, né? Dentro da luta por justiça climática. Então a gente sabe que a sociedade civil tem seu papel, o governo tem o seu papel, assim também o setor privado tem o seu papel. Eu acho que, seguindo assim na conversa sobre financiamento, eu acho que uma coisa muito importante, um papel muito importante do setor privado também é o de financiar soluções que já estão acontecendo, já estão sendo criadas nos territórios, né? Eu acho que a gente, quando olha para o setor privado e para as questões que a gente tem com o setor privado, é porque muitas vezes o setor privado chegou em territórios querendo inverter lógicas, né? Querendo capitalizar de alguma forma os conhecimentos que estavam lá, ao invés de apoiar e de fortalecer esses conhecimentos. Então, eu acho que é muito sobre a gente exigir do setor privado que mude a sua lógica, né? A gente sabe que está num mundo capitalista e que, enfim, assim, essa lógica também é a lógica do setor privado, mas que, como para além disso, né? Como que a gente faz com que o setor privado consiga fortalecer os conhecimentos dos territórios, as práticas dos territórios, sem capitalizá-las, sem apropriar-se delas, para que a gente consiga, de fato, né? Cada um executando o seu papel, né? E o papel do setor privado tem um papel fundamental, é muito importante que a gente fale disso, né? O setor privado cada vez mais se aproxime dos debates sociais, dos debates ambientais, mas com muito respeito, né? Às povos, às comunidades que já estão se articulando nos territórios e que eles consigam entender que é isso, eles precisam financiar as nossas soluções, precisam escutar as nossas soluções, fortalecer as nossas soluções e esse é o papel deles. O papel deles não é capitalizar o que a gente está fazendo, o papel deles não é roubar os nossos conhecimentos, não é
capitalizar esse conhecimento e transformar numa outra prática, não. É simplesmente escutar o que as nossas comunidades estão fazendo, fortalecer o que já está sendo feito em nossas comunidades e potencializar essas vozes para que consigam ser ecoadas ainda mais dentro de todos os espaços. Quando eu falo sobre as alianças, a gente precisa realmente de uma aliança geral, uma aliança multissetorial, uma aliança multigovernamental, uma aliança, enfim. Acho que a gente precisa se aliançar de todas as formas possíveis, mas cada um entendendo o seu papel, entendendo e trabalhando com respeito mútuo mesmo, né, às particularidades dos nossos povos e dos nossos territórios. Eu acredito que o caminho seja esse. Obrigada, Jari. Agora, Cheryl, por favor. Yep. I have nothing new to add. Exactly that. Private, what they can do is support the efforts of people who already have the solutions. By science, literally by science, we are resilient. Indigenous people have been surviving genocides since the beginning of time because of colonial powers. Afro descendants, we survived the transatlantic slave trade. We are resilient. So we know how to survive in any situation, in any climate, in any condition, in any environment. So support the work of the things that are already working. Usually, what people are scared of private companies because they are known to steal. Private companies come in and they act like they're your friend, and then they steal your technology and then they use it to make money. That's capitalism, right? And so, the way that private sectors can change this and to really support is by putting money directly into the hands of Indigenous people and trusting them. How many times do we as people in nonprofit have all of these hoops and different kinds of things that we have to go through in order to get funding, in order to get money, in order to check off a box? You need to trust Indigenous and Afro descendant people that they know what they're doing. So fund their work and fund their solutions because it has a history of working. Muito obrigada, Cheryl. Bom, gente, a gente está caminhando para o nosso finalzinho, que a gente já até passou uns minutinhos do que era para foi programado. Mas a gente tem uma última pergunta da Fernanda Oliveira, então eu vou ler aqui para vocês. Primeiramente, muito obrigada por este encontro. Tem sido incrível poder conhecer as lideranças jovens à frente desses diálogos. Tenho uma pergunta mais genérica para tentar entender se existe um consenso quanto a isso. Então, a pergunta que ela traz é: já existe um entendimento da juventude sobre a questão do sequestro crédito, opa, crédito de carbono? Vamos levar um entendimento unissono para isso, para a COP30? Então, eu vou pedir para Cheryl responder essa pergunta em primeiro. There are like specific groups that are working on carbon. That gets a little bit technical and that's opens up a real problem, right? Is that like generally we don't understand carbon and like what these kinds of conversations that are happening in these rooms. So, no, is the answer that I'll give is no, there isn't a unified front or a unified conversation surrounding this, but I will present the question back to you and give you a challenge. How can we make this conversation more mainstream so that we can bring this in a unified way to COP? How can we make it easy to understand for people? How can we bring this conversation into our communities so that we can bring it to COP30? Muito obrigada, Cheryl. Jari? E vou ser bem rápido, porque eu acho que Cheryl já respondeu essa muito bem. Como ela falou, é isso. A gente tem grupos que
pautam sobre mercado de carbono e que, enfim, se aprofundam na temática, mas a gente tem ainda, assim como vários outros temas, uma lacuna enorme é, da acessibilização desses temas mesmo, né? De levar esses temas de forma muito simplificada para os territórios. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente vê muitos povos e comunidades tradicionais falando sobre a questão do RED+, né? De sequestro de carbono e falando sobre isso dentro dos nossos territórios, né? Dizer, vamos lá, vamos com calma, vamos com cuidado, porque se mal feito, né? Isso acaba sendo só mais uma ferramenta é, de segregação mesmo, de reprodução de injustiças sociais e ambientais. Se a gente não tem cuidado com essas ferramentas, elas continuam só reproduzindo violências dentro dos nossos territórios. A gente não tem um posicionamento comum e coletivo das juventudes, nem do Brasil, quem dirá do mundo inteiro, sobre uma temática como essa. Mas eu acho que é muito importante, sim, que a gente comece a estruturar de forma coletiva mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, eu já li muitos posicionamentos e documentos de organizações específicas, de juventudes, de espaços específicos. Mas um consenso geral e coletivo, eu acredito que a gente não tem. E muito por esse lugar de que são temáticas que não necessariamente são acessíveis, são fáceis de se entender para todo mundo. A gente não tem dialogado também. é, com todas essas realidades. Muitas vezes, quando esse diálogo acontece, ele é feito também de forma só técnica, sem considerar as realidades que estão acontecendo nos nossos territórios e como isso também está impactando os territórios. Então, acho que não existe um consenso ainda, mas que é muito importante que a gente fomente esse tipo de discussão, para que a gente também consiga trazer as nossas discussões, nossas demandas para os debates técnicos que acontecem nas conferências. Obrigada, Jare. Bom, só respondendo aqui que tem duas perguntas, perguntando se existe algum grupo de WhatsApp para essa questão de crédito de carbono e como é possível acessar esses grupos. Dentro da UNFCCC existem vários grupos, e dentro desses vários grupos existem outros grupos. Então, os painelistas podem me complementar. Eu acho que o caminho mais perto disso é você identificar qual desses grupos e constituintes que existe, e a partir daí vocês verem qual vocês se identificam e qual vocês querem entrar. Dentro do site da UNFCCC tem esses grupos oficiais com o e-mail dele, o canal de e-mail deles. Alguns têm páginas do Instagram, então acho que vocês podem acessar esse site da UNFCCC e entrar nas abas de cada constituinte. E aí lá vai ter essas informações, aí vocês podem enviar e-mail, entrar em contato diretamente com essas constituintes e entender como é a dinâmica deles sobre este assunto. Sim, se vocês quiserem me complementar, ou se eu tiver falado alguma coisa que não é bem assim, vocês também sintam vontade. Não, eu só ia complementar que Uhum. não que seja um espaço acessível, mas é um espaço importante que a gente tem que ocupar para reconstruir, né? Mas a gente tem a Iungo, que é esse espaço de juventudes a nível internacional e que tem um grupo de trabalho que olha, tem vários grupos de trabalho, então que olham para várias temáticas específicas. Ainda é um espaço que, né? Eu, particularmente, também tenho muita dificuldade ainda de me articular. Acho que muitas das juventudes, principalmente juventudes racializadas, também têm muita dificuldade de estar nesse espaço. Ainda é um espaço é, difícil, mas também é muito importante. É um espaço muito importante por ser um espaço, uma constituinte, né? Um espaço institucionalizado. E que é muito importante que a gente também ocupe. Então, dentro da Jungo, essas agendas mais técnicas, né? Então, por exemplo, a agenda de mercado de carbono, a agenda de adaptação, de mitigação climática, enfim, essas agendas têm grupos específicos que geram recomendações. Então, talvez fosse um lugar também interessante de você acompanhar e articular. Perfeito, Jarei, muito obrigada. Bom, então agora a gente está caminhando para o final da nossa mesa. Eu queria agradecer imensamente aos nossos convidados, nossos painelistas, agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa mesa. Hoje é o nosso segundo ciclo de diálogos. Ontem a gente teve a nossa primeira mesa, logo vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem não conseguiu assistir ontem ou quiser rever, vai estar no nosso canal, a de hoje também.
Ontem a gente falou um pouquinho mais das juventudes que estão atuando dentro do sistema do desenvolvimento sustentável e do sistema da COP de clima. Então, como que a gente pode ter essa sinergia entre as duas conferências? Porque muitos jovens estão atuando, nessas duas agendas, né? Então, a importância de levar, os acordos que a gente tem em uma conferência para dentro de outras conferências também. E aí hoje a gente já foca um pouquinho mais nesse processo dentro da UNFCCC mesmo, dentro das negociações. Então a gente falou um pouquinho mais de como funciona a COP, quais são os papéis da juventude dentro da COP. E amanhã é o nosso terceiro e último dia de ciclo de debates. O nosso foco amanhã vai ser falar sobre território, então pensar em como as juventudes vêm trabalhando dentro dos seus territórios e o que vem sendo feito de incidência política dentro desses espaços, porque como foi falado aqui, né, somos múltiplas juventudes, e quando a gente está falando de juventudes racializadas, a gente está falando de múltiplas vozes também, e que têm conhecimentos tradicionais, resilientes, conhecimentos ancestrais que estão sendo empregados dentro das suas comunidades, dentro dos seus territórios. Então, amanhã a gente vai discutir um pouquinho desses conhecimentos que estão sendo empregados e entender um pouco mais de como está sendo realizada essa incidência. Então, eu convido todos a voltarem amanhã para a gente ter esse diálogo também. Eu vi uma pergunta aqui, onde vai ser disponibilizado, a gente estar disponível no YouTube, no canal do Portal Guilherme 10, de Guilherme 10 de Tudo da Mulher Negra. Então, vocês podem acessar lá e ver tudo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se nossos painelistas quiserem dar umas palavras finais, sintam-se à vontade também. Acho que para finalizar, só agradecer o Guia 10. Acho que para fomentar esse espaço, um espaço super importante mesmo de troca e articulação. E agradecer a todos vocês por estarem aqui e trocarem esse momento com a gente. Obrigada, gerente. Sharon, você gostaria de compartilhar alguma coisa? Yes, thank you all so much. I look forward to seeing those of you who will be in COP. Keep in touch. I put my information in the chat and let's build together. Muito obrigada, gente. Então, um beijo e até amanhã. Tchauzinho. Ciao.